Olá, minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui vamos bem, graças a Deus. Bem-vindas a mais um vlog devocional. No vídeo de hoje, minhas irmãs, vamos estar aqui refletindo um pouco a respeito do nosso relacionamento com Deus. Amadas, nosso relacionamento com Deus é a coisa mais importante das nossas vidas. Nós precisamos ter consciência disso, pois só assim vamos cuidar desse relacionamento, vamos ter zelo por ele, vamos nos dedicar a ele. E nós precisamos fazer isso, minhas irmãs. Afinal de contas, para um relacionamento crescer em profundidade, em intimidade, requer tempo, requer dedicação, requer uma vontade. Eu tenho uma amiga que ela diz que a amizade é como uma florzinha. Você precisa regar, você precisa cultivar ela para crescer. E é bem isso, minhas irmãs. Relacionamentos são assim. Se você quer que um relacionamento seu, seja no seu casamento, seja com seus filhos, nas suas amizades cresça, você precisa se dedicar, você precisa se empenhar, você precisa zelar e cuidar por esse relacionamento. E não é diferente no relacionamento mais importante da nossa vida, que é o que temos com o Senhor. Às vezes, minhas irmãs, em relacionamentos humanos, vamos nos entregar, vamos nos doar e pode sim acontecer a gente não obter a mesma resposta, a gente até mesmo se entristecer, se frustrar. E quando isso acontece, precisamos orar, colocar ali diante do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas, amadas, o relacionamento com Deus, que é o assunto de hoje, você nunca vai se frustrar, porque o Senhor, Ele sempre vai estar ali, de braços abertos para nos receber. Ele sempre vai estar disposto a caminhar conosco, a andar conosco. A proporção que nós colocamos nesse zelo de cuidar desse andar com Deus, diante da do Senhor, não tem medidas, porque o Senhor, Ele entregou o seu único Filho para se relacionar conosco. A gente vê ali que no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, a mulher, todos os dias de tardezinha Ele vinha, Ele descia no jardim e Ele conversava face a face com Adão e Eva. E mesmo quando o pecado entrou no mundo e nos afastou do Senhor, porque a própria Bíblia diz que os nossos pecados é que nos afastam de Deus, fazem divisão entre nós e Ele, ainda assim o Senhor anseia tanto por se relacionar conosco que Ele criou um plano de redenção. Ele trouxe ali o seu único filho ali naquela cruz. Porque, amadas, o que Jesus fez na cruz, derramando o seu sangue, nos purifica dos nossos pecados. Ele nos disse: não deixarei vocês órfãos, mas enviarei o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo de Deus, que faz essa obra em nós, que nos torna semelhantes a Ele, ao seu caráter. Quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, amadas, ele muda a forma de pensar, a forma de falar, a forma de agir. Ele faz uma obra de dentro para fora. Ele nos coloca ali no caminho novamente de intimidade com o Senhor. Nós precisamos zelar por isso. Precisamos, minhas irmãs, cultivar esse relacionamento. Precisamos ser comprometidas no nosso relacionamento com Deus, sermos dedicadas. Precisamos vigiar, fechando as portas para o pecado, já que sabemos que ele nos afasta do Senhor. Tudo aquilo que entristece a Deus, a gente precisa fugir. A palavra de Deus nos orienta a fugir da aparência do mal. Em outra parte, Jesus também nos orienta dizendo: se seu olho te faz pecar, arranque-o. Se tua mão te faz pecar, arranque-a. Jesus não estava querendo dizer para literalmente a gente arrancar o olho e a mão, mas ele estava querendo dizer que às vezes medidas drásticas são necessárias.
Às vezes, se uma coisa te afasta de Deus, você precisa cortar aquilo da sua vida pela raiz, minhas irmãs. Isso pode ser várias coisas na nossa vida. Às vezes pode ser algum conteúdo que nos induz a coisas que não agradam ao Senhor. Às vezes pode ser uma leitura que estamos fazendo, que está nos enganando, que está nos afastando da verdade de Deus. Às vezes é alguma fraqueza, alguma coisa que a gente sabe que somos fracos naquilo, mas ficamos ali perto. Isso, minhas irmãs, é abrir brechas. Isso é dar legalidade para o inimigo ter acesso às nossas vidas e nos induzir a pecar e assim nos afastar do Senhor. Então precisamos fechar essas portas para o maligno, fechar esse acesso do inimigo nas nossas vidas. E fazemos isso através do jejum, através da oração, através da palavra. O próprio relacionamento com Deus nos fortalece para fechar as brechas para o inimigo. É claro, minhas irmãs, que mesmo quando estamos ali vigilantes, fechando as brechas para Satanás, ainda assim vamos pecar, porque nós não lutamos só contra o inimigo, nós lutamos contra nós mesmas, contra a nossa carne que é contaminada pelo pecado, contra a nossa natureza humana, que muitas das vezes nos induz a coisas erradas. Então, podemos sim cair, mas, amadas, muitas pessoas estão longe de Deus porque ao cair, ao pecar, elas não querem ter a humildade de se humilhar diante do Senhor, de reconhecer as suas misérias, a sua fraqueza, a sua falha. E aí o inimigo entra com uma coisinha chamada acusação. E ele fica ali acusando, e essa acusação, ela traz vergonha. Ela não traz o verdadeiro arrependimento, não, ela traz uma vergonha que faz com que a gente corra de Deus ao invés de correr para Deus. Amadas, o verdadeiro arrependimento não nos faz fugir do Senhor. Pelo contrário, o verdadeiro arrependimento nos lança aos pés dele. O verdadeiro arrependimento faz a gente ver quão falhos nós somos, quão limitados nós somos e quão grandioso é o Senhor. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque quando nós colocamos até as nossas fraquezas no altar de Deus, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma. E Ele nos ajuda a não permitirmos que as nossas fraquezas nos afaste dEle. Pelo contrário, até as nossas fraquezas nos aproxima do Senhor. Porque quando reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos tão falhos, quando nós reconhecemos o lugar de Deus na nossa vida e a nossa humanidade, o Senhor, Ele tem acesso para nos libertar. O Senhor, Ele tem acesso para trabalhar em nós, porque, amadas, o Senhor, Ele não trabalha num coração que está sempre por cima, que quer estar sempre se justificando nos seus erros. Não, o Senhor se agrada daqueles que têm o coração quebrantado. Então, todas as vezes que nós nos aproximarmos do Senhor com o coração quebrantado, de maneira alguma Ele nos lançará fora da sua presença. Não deixe, minha irmã, que a culpa te afaste do Senhor. Troque a culpa pelo arrependimento. Peça ao Espírito Santo para abrir os seus olhos, para te mostrar as coisas como realmente são. O Senhor, Ele vai fazer ver que Ele está ali diante de você, pronto para te colocar de pé, como aquele pai do filho pródigo estava ali de braços abertos para receber o seu filho que tinha errado, que tinha abandonado ele, que tinha gastado toda a herança, desperdiçado tudo. Ainda assim o seu pai estava ali de braços abertos para o receber de volta. Assim é Deus. Então, minhas irmãs, quando nós erramos, quando nós falhamos,
Quando nós pecamos contra o Senhor ou contra o nosso próximo, nós não podemos permitir que isso fique nos afastando do Senhor. Muito pelo contrário, nós devemos correr para Deus. Assim que você perceber, que você está pecando, que o seu coração está se esfriando, corra para Deus. Não fique pensando muito, para que os seus ouvidos não se atentem às acusações do inimigo, mas corra para Deus, corra em arrependimento, corra pedindo o seu perdão, que Ele vai te colocar de pé novamente. Ele vai nos receber. O Senhor de maneira nenhuma nos lançará fora de sua presença. Então, minhas irmãs, vamos zelar por esse relacionamento, vamos fechar as portas para o pecado, vamos saber quando pecarmos, corrermos para o Senhor, que disse que é o nosso advogado, e nos consertarmos diante dele, porque o relacionamento com Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Ele nos ama muito, minhas irmãs. Também não é só o pecado que nos afasta de Deus. Muitas vezes as distrações podem nos afastar do Senhor, pois quando o inimigo vê que nós estamos ali vigilantes, que nós estamos orando, que quando nós cairmos, nós corremos para Deus, minhas irmãs, ele vai usar coisas que não são pecado. Ele vai usar às vezes coisas boas, coisas certas, mas ele vai usar isso da forma errada. Ele pode usar coisas boas como forma de nos distrair do Senhor. Assim foi com Marta. Quando Jesus estava ali na casa dela, ela estava fazendo comida, ela estava servindo uma coisa boa, mas ela deixou que aquilo a dominasse tanto, a ponto dela não conseguir prestar atenção no que Jesus estava falando, a ponto dela permitir que o seu coração ficasse zangado com sua irmã. Então, tome cuidado também com as coisas boas. Tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus, a prioridade da nossa vida, também nos afasta do Senhor. Então é isso, minhas amadas, vamos vigiar, vamos fechar as portas para o pecado, vamos tomar cuidado com as distrações e vamos zelar por aquilo que é mais precioso nas nossas vidas, a presença de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, amada.